Falar sobre a divindade de Jesus é algo formidável. Passou-se cerca de 2000 anos e algumas pessoas ainda tentam negar que Jesus não é Deus. Alguns dizem ele é um Deus, na referência de como homem. Alguns são chamados de deuses, mas a grande verdade é que a natureza de Cristo é divina, desde a sua concepção, o seu nascimento, os milagres que ele operou. Ninguém poderia fazer o que ele fez se porventura não fosse o próprio Deus. As pessoas não tinham dificuldade em acreditar que ele era alguém enviado por Deus. Um grande profeta, um homem que operava sinais e maravilhas. Mas quando ele dizia, eu e o Pai somos um, muitos pegavam em pedras para o apedrejar, porque diziam, isso é uma blasfêmia. Como alguém que está entre nós, que nós conhecemos a sua mãe, conhecemos os seus irmãos, sabemos quem ele é Jesus, lá de Nazaré, o seu pai é um carpinteiro, e ele diz que veio de Deus. A mente finita, limitada, não consegue compreender a grandiosidade de Deus. O grande ato que marcou a história não foi o homem pisar na lua, foi Deus pisar na terra. Foi o verbo se fazer carne e habitar entre nós. É um fato incontestável. Existem evidências que comprovam que ele e o Pai são um. E o Filho glorifica o Pai, e o Pai glorifica o Filho. Com essa mensagem, eu desejo ardentemente em meu coração que você não siga os falsos mestres que estão negando a divindade de Cristo. Muitas seitas surgiram. E desde aquela época as pessoas estão dizendo, ele não é Deus. Mas se porventura ele não é Deus, você precisa negar os seus milagres. Você precisa obscurecer os sinais. Você precisa negar o seu sacrifício. Se ele não é Deus, você precisa explicar algumas coisas que ele fez. Se ele não é Deus, como ele pode não ter pecado? Se ele não é Deus, como ele pode ter operado tantos sinais? Se você olhar para a narrativa bíblica e até histórica, você vai perceber que nós não podemos, depois de 2000 anos, ainda acreditar no que aqueles judeus acreditavam na época. Que era impossível Deus habitar entre nós. Sendo que Deus demonstrou a sua glória inúmeras vezes, habitando entre os homens. Lembra da arca? Foi uma demonstração da sua habitação. Dentro da arca havia o maná, a vara de Arão que floresceu. A palavra do Senhor nos diz que a glória de Deus se manifestava naquele tabernáculo. No Novo Testamento é relatado o nascimento de Jesus e agora ele é a manifestação da glória de Deus. Assim como através de um homem o pecado entrou no mundo, através de um homem nós somos perdoados. Então, meu amigo ouvinte, essa palavra vai endereçada ao seu coração. Você que foi ensinado por esta falsa doutrina, você que foi discipulado por este falso mestre e não acredita na divindade de Cristo, como alguém pode morrer e ressuscitar? Olhe para os fatos. Como alguém pode estar conosco depois de 2000 anos? Muitos profetas surgiram. Muitas pessoas dizendo ser o Messias surgiram durante o decorrer dos anos. Mas ninguém conseguiu
marcar tanto a história como Jesus. Se você abrir um livro de história, você vai encontrar algumas siglas dizendo AC e DC. Antes e depois de Cristo. Ali na cruz foi marcada uma era, uma trajetória, uma nova história. O véu do templo se rasgou. Até os soldados que o crucificaram disseram: verdadeiramente nós crucificamos o Filho de Deus, porque o céu escureceu. Houve um grande terremoto. Muitos que estavam mortos ressuscitaram e começaram a entrar dentro da cidade. Então as pessoas ficaram apavoradas e disseram: o Filho de Deus está pendurado no madeiro. E depois que ele ressuscitou, ninguém mais pôde negar que ele verdadeiramente é o Filho de Deus. Então não continue sendo guiado por falsos mestres, acreditando nessa falsa doutrina que nega a divindade de Cristo, porque Jesus e o Pai são um. Oh, glória a Deus, meus amados irmãos.